Life is hard. A vida é difícil. Whether it's the job that you have, the spouse that you have, the relationships that you have, kids, everything that we have in life, it's hard to get and it's even harder to keep the way that we want it. Seja uma questão de emprego, quem é a sua esposa, marido, os filhos que você tem. E quando a gente consegue fazer com que as coisas caminhem bem, o difícil é manter essas coisas bem. We are surrounded by reasons to despair. Everywhere that we look, there are reasons to despair. Em qualquer lugar que nós olhemos, sempre há razão para desesperança. And when I say surrounded, I don't just mean in the places that we look, I mean in terms of time. As we look to our past, our present, and our future, there are so many reasons to despair. E quando eu falo em razões para desesperança, eu não estou falando apenas geograficamente o que está em volta de nós, mas eu estou falando do nosso passado, do nosso presente e nosso futuro. Let's start with our past. Here's what I mean by our past. Vamos pensar no passado. Every one of us has a past. Todos nós temos passado. We have good things that we've done in our past. Coisas boas que fizemos no passado. And we have bad things that we've done in our past that we are ashamed of. E há coisas no passado das quais nós nos envergonhamos. Secrets that we have. Segredos que nós guardamos na alma. Things that we would never tell anybody else. Coisas que a gente nunca revelaria para ninguém. And we live in a world where acceptance is based on how well you can hide your secret. E nós vivemos num mundo onde a aceitação se baseia em quão bem você consegue manter esses seus segredos. Think about the worst thing that you've ever done. Pense na pior coisa que você já fez na vida. Now think about going to a job interview. Agora pense em ir para uma entrevista de emprego. And the employer asks you, what's the worst thing that you've done? E o empregador pergunta a você qual foi a pior coisa que você já fez na vida. Would you tell them? Você contaria para ele? You would try as hard as you can to keep it because you knew if they found out the worst thing that you did, you wouldn't get the acceptance that you wanted. Você procuraria não soltar isso porque você sabe que se contasse você não seria aceito. Think of relationships. If the person that you like the most asked you the worst thing that you did, would you tell them? Em relacionamentos, a pessoa que você mais gosta na vida, se ela lhe perguntasse qual foi a pior coisa que você fez na vida, você contaria a ela? No, because we know that acceptance is based on how well we can hide the bad things that we've done. Você não contaria porque nós sabemos, nós temos esse conceito de que a aceitação é baseado em nós guardarmos as coisas ruins dos outros. Here's what's wrong with that. If you've received acceptance this way, then you're going to constantly live with fear. Veja bem, se você baseia a aceitação nisso, você vai passar a vida toda com medo. And the fear that you have is that one day that thing that you hide is going to be exposed. E o medo que você tem é que aquilo que você esconde tão bem um dia vai ser exposto. So even as we think of our past, if the things that we are ashamed of are in our past, we still live with this constant fear, and it's a reason to despair. Então, como todos nós temos um passado e nós nos prendemos a esses segredos, nós vivemos com esses constantes medos de que algum dia isso venha à tona. But it's not just our pasts that are a problem. Our present is a problem. Não é apenas o nosso passado que é problema, o nosso presente é problema. The things that we've done in the past that we are ashamed of leaves us with a present sense of guilt. Aquilo que nós fizemos no passado traz para nós um sentimento de culpa presente. What we all have in common here is that we've all said at one point there was something that we would never do. O que nós temos em comum é que nós todos chegamos e pensamos que haveria uma certa coisa que nós nunca faríamos na vida. And we did it. E nós acabamos fazendo. And we live with the guilt of it. E nós vivemos com a culpa de ter feito isso. Guilt comes quickly and it's a terrible house guest. It doesn't know when to leave. A culpa vem repentinamente e ela é um hóspede inóspito para nós. We can't get rid of it. There's some of us that are in here right now sitting with this sense of guilt.
É difícil a gente se livrar da culpa, e eu imagino que há pessoas sentadas aqui hoje que são realmente vitimizadas pela culpa. Even if we try to forget the past and ignore the guilt that we have, our future is still a problem. Se nós procurarmos ignorar o passado para que nós não tenhamos a culpa no presente, o futuro ainda apresenta problema para nós. Because our future is uncertain. Porque o nosso futuro é incerto. We all had a thought of what our futures would look like, and we were filled with hope, and then we got to the future and found out that the future is not what we hoped that it would be. Nós todos tínhamos esperança quanto ao futuro, nós havíamos traçado o futuro e nós chegamos nesse futuro e nós descobrimos que não era nada daquilo. Raise your hand right now if everything about your life is exactly like you hoped that it would be. Levante a sua mão agora se tudo aquilo que você esperou que a sua vida fosse está sendo realidade hoje. Look around. Olha à sua volta. Isn't it great to be in a room with people that are as hopeless as you are? Não é bom você estar num recinto com pessoas tão desesperançadas quanto você? Even if our past, our present, and our future was okay, we still live in a world where the rest of the world is not okay. Mesmo que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estivessem tudo abotoadinhos, nós vivemos num mundo que não está abotoadinho, está tudo bagunçado. Even if we were perfect, the fact that we live in a world with people that are not perfect would give us reason to despair because they could do things to us to harm us. Mesmo que nós fôssemos perfeitos, nós teríamos razão para estarmos preocupados, porque nós vivemos num mundo de pessoas não perfeitas e que tem tudo para nos ferir. Life is hard, this world is hard, I'm not okay, my friends are not okay, the people that I love are not okay. A vida é difícil, eu não estou ok, as pessoas à minha volta não estão ok, nem os amigos que eu tenho estão ok. You and I are surrounded by reasons to despair. Você e eu estamos cercados de razões para a desesperança. With this being the case, where do we go to look for hope and joy? Se esse é o caso, aonde nós vamos encontrar esperança, alegria? We go to God's Word. Nós temos que abrir a palavra de Deus para isso. Here's where we don't go. We don't go inside ourselves. Onde nós não vamos procurar essas coisas é aqui dentro de nós mesmos. We just came from breakfast, and food is God's gift to us that reminds us that when we're looking for fulfillment, it never comes from within. It always comes from something outside of us. Nós acabamos de vir do café da manhã e isso é um lembrete para nós de que quando nós vamos ser brindados com coisa que é boa, vem de fora, como esse dom de Deus, e nunca vem de dentro. In the same way that we eat and are filled, and eat cake here. We don't have cake for breakfast where I'm from, which is great. E quando a gente come tão bem, por exemplo, a gente tem bolo no café, eu não tenho bolo no café lá em casa, aqui está muito gostoso. We eat from God's Word and find that it fills us with hope and joy. E se nós comemos da palavra de Deus, nós vamos ver que ela nos enche de alegria. Turn with me, if you would, to Ephesians chapter 1. Abram, por favor, em Efésios capítulo 1. As we turn there, I just want to set a little bit of context. Só para dar um contexto enquanto nós abrimos o texto. The Apostle Paul, who writes this book, O apóstolo Paulo, que escreve essa epístola, is a man that has a troubled past and should, like us, live with a present sense of guilt of all that he's done wrong. foi um homem que teve um passado bastante bagunçado e ele deveria, como nós, viver um presente carregado de culpa. Paul is surrounded by reasons to despair like you and I are. Paulo está cercado de motivos para o desespero, a desesperança, como você e eu. But he doesn't drown in sorrow or guilt. Mas Paulo não se afoga na dor, na culpa. He's filled with joy and writes a victorious letter Ele to está this church. repleto de alegria e ele escreve uma carta vitoriosa para essa igreja. Read with me in verses 1 through 3. Leiam comigo os versículos 1 a 3. Paul, an apostle of Christ Jesus,
by God's will. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. To the faithful saints in Christ Jesus at Ephesus, Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Listen here to verse 3. Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavens in Christ. Agora prestem bastante atenção. Bendito seja Deus, versículo 3, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. In most letters that you read from Paul, Paul will start off, and his first half is the thing that he does, is he thanks the church for their faithfulness. Nas demais cartas que Paulo escreve, ele começa agradecendo as igrejas pela fidelidade dessas igrejas. This letter is unique because Paul starts off and he doesn't thank the church. He spends these first 14 verses thanking and praising God. Essa carta é diferente, é singular dentre as demais, porque Paulo passa os primeiros 14 versículos não agradecendo à igreja, mas agradecendo a Deus. He teaches us not just where to look, but how to use God's word. Ele diz não apenas para onde nós temos que olhar, mas como usar a palavra de Deus. This Bible, this book that we have, is a book that is primarily about God. It is not a book that is primarily about you. Essa dádiva de Deus, este livro que temos é primordialmente acerca de Deus. Não é um livro primordialmente a respeito de você. Think of it more like a window than a mirror. Pense nela mais como uma janela do que como um espelho. You look through a mirror to something glorious. Você está olhando através dessa janela para contemplar uma paisagem gloriosa. You look at a mirror to look at yourself. Você olha para um espelho quando você quer enxergar a si mesmo. The Bible gives us a window into what it is that God is like. A Bíblia nos dá uma janela para nós enxergarmos como Deus é. And so here's the one point that I'm going to make that's going to serve as an umbrella for this whole thing. If you are looking for joy in place of the despair that you have, do not look inside of yourself. Look to God. Então eu quero colocar aqui para vocês uma postura, um conceito que vai ajudar no restante do que nós temos que pensar. Quando você quiser procurar esperança, não olhe para dentro, olhe para Deus. If you're looking for joy, don't look inside, look in Christ. Se você está à busca de alegria, não olhe para dentro, olhe para Cristo. Look at verse 3 right here. It says this, that we have been blessed with every spiritual blessing in Christ. We have been. That's past tense. O texto diz, veja bem que é passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. You may be in here and you say, well, I don't feel blessed. Você está aqui e talvez esteja sentindo, bom, mas eu não me sinto abençoado. Or you may be in here and say, spiritual blessings are fine, but spiritual blessings don't pay my bills and they don't put food on the table. Você talvez diga, olha, bênçãos espirituais, tudo bem, mas as bênçãos espirituais não pagam as minhas contas, não colocam alimento sobre a minha mesa. I'd much rather have earthly blessings. Eu prefiro as bênçãos terrenas. I want you to know that these spiritual blessings, eu quero que você saiba que essas bênçãos espirituais, these are the things that everybody wants when the earthly blessings fail. Essas bênçãos espirituais é o que as pessoas querem quando as bênçãos terrenas falham. Go to any funeral and you'll see a bunch of people that are willing to trade earthly blessings for spiritual blessings, as they say, I would trade all of this if I could just get this. Vá para um funeral, por exemplo, e você vai contemplar pessoas que trocariam as bênçãos terrenas pelas bênçãos espirituais nas próprias frases que eles usam. Eu daria tudo para trocar isto por aquilo. And so Paul starts off, and what he's trying to help us see is that our failure to worship God
is not due to a lack of goodness on God's part. It's due to a lack of knowledge on our part, how God has already blessed. Então Paulo começa mostrando para nós que a falta de capacidade de vivermos essa alegria, de termos essa esperança, não é porque é uma falha da parte de Deus para conosco, mas sim é uma falha nossa em conhecer a Deus. God has surrounded us in the past, present, and future with reasons for us to rejoice. Deus nos cercou no passado, no presente e no futuro de motivos diversos para nós nos regozijarmos. Concerning the past, look here at verses 4 through 6. No passado, por exemplo, veja os versículos 4 a 6. For he chose us in him before the foundation of the world to be holy and blameless in love before him. He predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ for himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he lavished on us in the beloved one. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Here's what Paul's saying. Paul's saying is, if you look into your past and you're filled with despair, the problem is that you have not looked far enough into the past. Se você está olhando para o passado e ainda você está cheio de desesperança, o problema é que você não olhou mais para trás ainda no passado do que você deveria olhar, do que você está olhando. When we look into the past and think of the past, we tend to start with our birthday and all the things that we've done in the past between now and our birthday. Quando nós pensamos em passado, nós temos a tendência de olhar para ele como tudo que aconteceu entre o agora e o dia que nós nascemos. Paul doesn't start with our birthday. Paul starts with God's birthday, of which there is none. Paulo não começa com o nosso dia de nascimento, ele começa com o dia de nascimento de Deus, que na verdade inexiste. So what he says is this: in eternity, before you did anything good or bad, God chose you. Então ele está dizendo aqui, na eternidade, antes de você ter feito qualquer coisa, boa ou ruim, Deus te escolheu. What that means is that God's choice of salvation of those that he would save has nothing to do with how well they perform. Ou seja, a escolha de Deus para a salvação nada tem a ver com como é que as pessoas desempenham ou viriam a desempenhar. Nor does it have anything to do with how bad of mistakes that they've made. Não tem nada a ver com os grandes erros que essas pessoas cometeram. Acceptance in the world that we live in is based on our action. A aceitação no mundo em que vivemos se baseia nas nossas ações. Acceptance in the sight of God is based on his action. A aceitação aos olhos de Deus se baseia nas ações dele. Do you know what this means? Sabe o que isso significa? Is that you have no reason to hide from God at all. É que você não tem nenhum motivo para se esconder de Deus, nenhum. Look, for those that would look and say, well, God chose me because he knew that I would choose him, I want you to look at what the Bible says. Para aqueles de vocês que talvez estejam pensando, Deus me escolheu porque Ele sabia que um dia eu escolheria Ele, eu gostaria que você voltasse o seu olhar para a Bíblia agora. Verse 4 says that he chose us in order to make us holy. He didn't choose us because we were holy. A Bíblia diz que Ele nos escolheu para sermos santos. Ele não nos escolheu porque éramos santos. God's blessings are not a reward of your faithfulness. It is a gift that flows from his faithfulness. As bênçãos de Deus não são uma recompensa pela sua bondade ou a sua fidelidade. Elas são um fluir do que Deus é. What I'm trying to say is that God knows what he's getting into.
Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês, Deus sabe, entre aspas, a encrenca que Ele está se metendo. When I was in college, Quando eu estava na faculdade, I had this old beat-up car. eu tinha um carro bem velho. I didn't impress any girls with the car that I had. Eu não impressionava nenhuma garota com o carro que eu dirigia. So I went to the newspaper and found a much better car. Então eu procurei um anúncio no jornal e comprei um carro melhor. It was cheap, so I jumped on it. O preço estava bom, entrei de cabeça. So I bought the car Comprei o carro and things worked fine. e as coisas funcionaram bem. And then it became winter. Até que chegou o inverno. Not a Brazilian winter, real winter. Não o inverno brasileiro, o inverno de verdade. And I'm driving back from the university that I'm in, E eu estou dirigindo, saindo da universidade, and it starts to get really, really cold. e aí o frio vem com tudo. So I turn on the heat in my car, E eu ligo o ar quente do carro, expecting to get warm, esperando que vai esquentar, and it only gets colder. e só fica mais frio. And I turn the heat up, E eu aumento o calor hipotético and it gets colder. e fica mais frio. So I take it to a mechanic when I get home. Então eu levo até um mecânico, He pops the hood, ele levanta o capô he looks in my car, e ele olha para dentro do motor. and he says, "You've been scammed. Somebody took the heating core right out of the car." Ele diz: olha, te passaram a perna, alguém tirou o módulo de aquecimento do seu motor. I was furious. Eu fiquei furioso. And what I said was, E o que eu disse foi: if I would have known that this car was this messed up, se eu soubesse que esse carro era This- tão problemático, there's no way that I would have paid for it. eu não teria comprado. Listen, that is not how God chooses. Não é assim que Deus nos escolhe. God has not gotten scammed. Deus não foi ludibriado. God knows what is under the hood of all of our lives. Deus sabe o que está debaixo do capô de He todas knows- as nossas vidas. He knows that it's broken. Ele sabe que está quebrado. And He chose us in spite of that in order to fix it and to make it better. E Ele comprou, apesar disso, para consertar, para transformar em algo melhor. And this is why we rejoice, because we don't have to hide anything from Him. E é por isso que nós nos regozijamos, nós não temos que esconder nada de Deus. Look at verse 5 right here. Veja o versículo 5. God doesn't just put up with us, but He brings us and makes us family. Verse 5. Deus não apenas nos aguenta, na verdade Ele nos torna família. This is how He changes us. He gives us the security of what it means to be a part of a family. Isso é o que nos dá segurança, nós passamos a ser família. Verse 5, He predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ for Himself, according to the good pleasure of His will. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. God doesn't just bring us and set us aside on the shelf. Deus não nos adquire e nos coloca na prateleira, Ele não faz isso. He brings us close and makes us family. Ele nos traz para bem próximo, Ele nos faz família. Listen, Preste bem atenção. my wife and I just adopted a baby girl 2 months ago. A minha esposa e eu adotamos uma menininha fazem 2 meses. She was born premature, so she had a lot of complications. Ela nasceu prematura, então teve várias complicações. But we've brought her home into our house, and she has our love and affection. Mas nós a trouxemos para nossa casa e ela tem o nosso amor, toda a nossa dedicação para ela. As a child, she's doing all of what she should do as a child. Como criança, ela faz tudo que uma criança faz. As a roommate, Como colega de quarto, she's a terrible roommate. ela é terrível. She eats all my stuff. Ela come tudo que eu tenho, She doesn't help with any of the bills. ela não paga nenhuma conta, She poops everywhere. ela faz sujeira para tudo quanto é canto. It's lots of work for me, and she doesn't do anything.
muito trabalho para mim e ela não faz nada para cooperar. But she's my daughter. I don't expect her to do anything. Mas ela é minha filha, não espero que ela faça alguma I expect coisa. her to come in and to receive the love that my wife and I gave to her. Tudo que eu espero é que ela receba o amor que minha esposa e eu queremos dar para ela. And the fact that she's close to us gives us time to mold her and to shape her into what we hope that she would become. E já que ela é nossa, nós temos o tempo para moldá-la naquilo que nós esperamos que ela se torne. We knew a fraction of what we were getting into. Nós sabíamos apenas um pequeno percentual da encrenca em que estávamos nos metendo. We've been surprised by a whole lot that we didn't know, Nós fomos surpreendidos por muita coisa que a gente não sabia. but we've never thought once about it, Mas em nenhum momento nós pensamos em desistir. returning her to the hospital. Nunca pensamos em devolvê-la. God is not surprised by an ounce of what he sees, Deus não é surpreendido por 1 milímetro do que ele vê. which means that he is incredibly patient with O que us. significa que ele é incrivelmente paciente conosco. And what this means is that you can have an incredible amount of boldness as you go to him for what you need. E isso significa que você pode ter uma ousadia incrível ao se aproximar dele. And you may sit back and say, why would he do something like this? E você pode até se perguntar por que ele haveria de fazer uma coisa assim. Verse 6, Versículo 6. to the praise of his glorious grace. Para o louvor da sua gloriosa graça. God makes this choice of us the way that he does, not that we would be praised or made much of, but so that he would be praised and made much of. Deus faz a escolha de nos receber como nós somos, não para que nós fôssemos glorificados, mas para o louvor da sua gloriosa graça. If you see a sculpture, you don't praise the type of rock that it's made out of. You praise the one that brought that beautiful image out of the rock. Se você vê uma escultura, você não glorifica a pedra de que foi feita essa escultura, mas sim o artista que talhou aquela escultura. God chooses the raw material that is our life and sculpts something beautiful in order that he alone would be praised. Deus escolhe a matéria-prima que é a nossa vida e Ele esculpe isso para o louvor da sua gloriosa graça. His glory is the source of our joy. A glória dele é a fonte da nossa alegria. This is not meant to produce boasting or pride inside of us. Isso não tenciona gerar dentro de nós orgulhar-se daquilo que somos. It's meant to make us humble as we look at how he did it. Pelo contrário, isso deve nos humilhar quando nós olhamos como Deus fez isso. Look at verse 7. Veja o versículo 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace that he richly poured out on us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he purposed in Christ as a plan for the right time to bring everything together in Christ, both things in heaven and things on earth in him. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. God's choice of us in eternity past frees us from feeling as if we have to drown in our shame. God's payment of us in the present in Christ frees us from feeling as if we have to perform. A escolha que Deus faz de nós em Cristo Jesus nos liberta de nós acharmos que nós tínhamos que merecer essa escolha e nos liberta também de nós sentirmos que nós temos que fazer alguma coisa para merecer isso. We have no rights to God, and Paul brings up that in order to be brought into God's family, Jesus had to redeem us.
Nós não temos direitos para com Deus. E Paulo nos relembra que para nós sermos trazidos para a família de Deus, Cristo foi quem teve que nos redimir. He had to pay a great price for our sin. Ele teve que pagar um preço muito alto pelo nosso pecado. God is holy, Deus é santo, God is perfect, Deus é perfeito. and God's purpose in this world is the praise of His glory. E o propósito de Deus neste mundo é o louvor da sua glória. Seeing all creation turn their eyes from off of creation and putting it back onto Him. É ver a criação tirar os seus olhos da própria criação e colocar os seus olhos nele. And as we sin, we Yeah. are people that are trying to steal God's glory. E à medida que nós pecamos, nós nos tornamos pessoas que estão tentando roubar a glória de Deus. Each lie that we tell is an opportunity for us to either show our shortcomings and have people look to Christ, or pretend that we are something that we're not, and to get people to praise us. Cada mentira que nós proferimos, ou elas acabam mostrando para as pessoas como nós somos pequenos e eles enxergam a Deus, ou então eles voltam os olhos para nós como se nós fôssemos dignos de alguma coisa. Every time that we've envied something that somebody else had, what we're saying is that I want what they have more than I want God. I think that this thing, this car, this spouse, this girlfriend is more glorious than the God that made that thing. Cada vez que nós temos inveja de alguém ou de alguma situação, nós estamos mostrando que nós valorizamos mais aquilo, seja um carro, uma namorada, uma esposa, mais do que nós valorizemos ou queiramos a Deus. Sin is our attempt to steal God's glory or to replace God's glory with something else. And at the end of the day, there is nothing more satanic than that. That is what Satan himself did. O pecado nada mais é do que tentarmos roubar a glória que é de Deus, e isso é satânico. Foi exatamente isso que Satanás fez. We've done it in the past, and we can't erase our pasts. Our pasts are written in ink. Nós pecamos no passado, isso está escrito em tinta, não há como apagá-lo. And what I want you to know is this: future acts of obedience, however good they are, do not erase past debts. Eu quero que vocês entendam o seguinte: atitudes futuras de obediência, elas não apagam as dívidas daquilo que fizemos de errado no passado. Even if from this point on it were possible and you never sinned, you would still be judged on the mistakes that you made in the past that you cannot erase. Mesmo que você pudesse, mesmo que fosse possível daqui para frente você não errar mais, não pecar mais, ainda assim você seria julgado com base nos pecados cometidos no passado. The beauty of the gospel is that Jesus exchanges these sheets. He pays for our past debt, and He gives us his clean sheet, His clean bill of righteousness. Essa é a beleza da mensagem do Evangelho. Jesus troca o escrito de dívida que nós tínhamos por, digamos assim, um jogo de lençóis totalmente novo para o nosso futuro. Do you see time and again in this passage how it says the words in Him, in Christ, in Christ, in Christ? Você repara quantas vezes ele usa a expressão nele ou em Cristo nessa passagem? Righteousness and forgiveness is only found in Christ. O perdão, a justiça só é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Think of this term in Christ in terms of geography, and it'll help us to make sense of it all. Pense nesse termo em Cristo em termos de geografia, isso vai nos ajudar. Last week I was with some friends who spent some time in a place called Flint, Michigan. Semana passada eu estive com alguns amigos que haviam estado num lugar chamado Flint, no Michigan. And they talked about how awful it was in Flint in winter.
E eles contaram para nós como era terrível o inverno lá em Flint. In Flint, there's snow everywhere. Porque a neve está por todo lado. In Flint, it got so bad that it was so cold that we had friends whose cars wouldn't start and was buried beneath the snow for a month. Em Flint o inverno era tão rigoroso que o automóvel de alguns desses nossos amigos não só não ligava, como ficou enterrado na neve durante um mês inteiro. They were trapped. Eles estavam realmente presos numa armadilha. There was no way for them to get out. Não havia como saírem de casa. After being here this week, Depois de estar aqui essa semana, I'm going to go back to them eu vou voltar para eles. and I'm going to say, winter is terrible in Flint, O inverno é terrível em Flint. but let me tell you about the good news of this new place. Mas eu quero dar as boas novas para você de um novo lugar que eu conheci. Brazil. Brasil. In Brazil, winter, the sun is still shining. No Brasil, o sol brilha no inverno. In Brazil, they've never seen a snowflake. No Brasil não se viu pé enterrado na neve até hoje. In Brazil, people walk around in shorts in winter. No Brasil as pessoas usam shorts no inverno. There's freedom. A liberdade. You aren't buried by the inconveniences. Você não está enterrado pelas inconveniências do inverno. But in Brazil, there's some people that still wear coats because they don't know how good they have it. Mas no Brasil a gente que usa casaco porque não faz ideia de quão bom é o seu Listen, inverno. this is what Paul is saying for the forgiveness that we have. É o que Paulo está dizendo do perdão que nós temos. In the world, in yourself, your guilt will drown you. No mundo, em você mesmo, a sua culpa vai afogar você. Your guilt will have you filled and laboring to inconvenience yourself to try to earn God's love and to be a part of His family. Essa parte da culpa vai fazer com que você lute, dê tudo de si para se libertar dela, sem perceber que você faz parte da família de Deus. And you're never going to find forgiveness that E way. você nunca vai encontrar o verdadeiro perdão sem ser em Deus. But in Christ, Mas em Cristo, there is always forgiveness for repentance. sempre existe perdão para o arrependimento. In Christ, Em Cristo, when we pray to ask God to forgive us, quando nós oramos para que Deus nos perdoe, it is not a twisting of God's arm begging for Him to forgive us. não é uma queda de braço com Deus, implorando para que Ele nos perdoe. Prayers of repentance are a twisting of a key to unlock a door. Orações de arrependimento são uma chave que abre uma porta. And it is a key that He's left under the mat for us. E é uma chave que Deus deixou embaixo do tapete para nós usarmos. It's a key that He is eager to talk about. É uma chave que Ele está ávido por falar dela. This God is more eager to forgive the sins than you were to commit those sins. Deus está mais ávido de perdoar os pecados que você está disposto a cometer. If you're here and you're drowning under the weight of the guilt of your sins, I want you to know that in Christ you are no longer defined by your sin. Se você está aqui hoje e você sente que o pecado está, a culpa do pecado está ali pesando, lhe fazendo afogar, eu quero que você saiba que em Cristo você está livre dessa culpa. If you are drowning in guilt, Se você está se afogando na culpa, Christ's performance is your life jacket. a performance de Cristo Jesus é o seu salva-vidas. You can trust in Him for that right now. Você pode confiar nele nesse sentido. And I want you to know that as Christians, E eu quero que vocês saibam que como crentes, forgiven people pessoas perdoadas, forgive. elas também perdoam. That's what we do.
é o que nós fazemos. Christ has lavished his forgiveness on us, Deus derramou amplamente o seu perdão sobre nós, not just so that we can enjoy it, não só para nós curtirmos esse perdão, but so that we can show it off to the rest of the world. mas para que nós possamos demonstrar esse perdão para o resto do mundo. Why does he forgive us this way? Por que ele nos perdoa assim? Look at verse 11 and here's something familiar. Veja o que ele diz do versículo 11, algo muito familiar. In him we have also received an inheritance because we were predestined according to the plan of the one who works out everything in agreement with the purpose of his will, so that we who had already put our hope in Christ might bring praise to his glory. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. If our peace with God was based on how well we performed, we would get the glory. Se a nossa paz com Deus fosse obtida na base da nossa performance diante de Deus, nós teríamos do que nos gloriar. But if our peace with God is based on how well Christ performs, Christ and God get all of the glory. Mas se a nossa paz se baseia na performance de Cristo por nós, então quem recebe toda a glória é Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo. And that's the source of our highest joy. E essa é a fonte da nossa maior alegria. As I come to a close, read here in verse 13. À medida que eu chego no fim do texto, eu peço que nós leiamos o versículo 13. God's choice of us affects our past, A escolha de Deus a respeito de nós afeta o nosso passado. Christ's payment for us affects our present to the praise of his glory, O pagamento feito por Cristo afeta o presente para o louvor da glória de Cristo. and the Holy Spirit's protection of us protects our future to the praise of his glory. E a proteção do Espírito Santo protege o nosso futuro para o louvor da sua glória. 13, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and when you also believed, were sealed in him with the promised Holy Spirit. He is the down payment of our inheritance until the redemption of the possession to the praise of his glory. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Here's what all of that means. When God chose us, when he paid for us by his own blood, he sealed us or he marked us with his Spirit. Isso é o que significa isso, que quando nos escolheu e Ele nos salvou, Ele nos selou, Ele nos marcou com seu Espírito Santo. That's his promise that he's going to come back and get us. E isso é a promessa de Deus que Ele vai voltar para nos trazer para si. The seal that he's placed on us is a transformed life, a life that starts to want the very things that God wants and to hate the things that God hates. E a marca que Ele deixou em nós é uma vida que começa a odiar as coisas que são erradas e a querer fazer as coisas que glorificam a Deus. Even though it's small in our lives, it's present and it's there, and that is a small piece of what God gives us to assure us that he'll complete the work that he started in us. Mesmo que isso seja quase que insípido na nossa vida, Ele está presente para que Deus possa dizer para nós que Ele começou uma obra em nós que Ele há de terminar. We have this thing in the States called layaway. I'm not sure if y'all have that here. No, we don't. No? Okay, you don't. I'll explain what it Yeah. means. Nós temos algo nos Estados Unidos chamado layaway, que eu vou explicar. Layaway is this. You go into a store, Você entra numa loja, see something that you want, você vê uma coisa que você and you may deseja, not have all the money that you want to get what you want, e você não tem todo o dinheiro para comprar aquilo que você quer, but what you do is you put down a small payment of the whole thing.
mas você dá uma entrada ali daquilo que você viu. And at the point that you put that down, that thing is yours. E no momento em que você dá aquele sinal, vamos dizer assim, aquele produto é seu, ninguém tasca. It's a promise to that store that one day you're going to come back and take it all. É uma promessa que você está fazendo àquela loja que mais dia menos dia você vai trazer o resto do pagamento para pegar aquela mercadoria. When the Bible talks about what God does with the Spirit, how He places it inside of us, Quando Deus fala do que Ele fez com o Espírito, colocando o Espírito dentro de nós, there's a lot more that we hope that He would do and change in us, but this is just His guarantee that one day He's going to come back and get us. há muito que nós gostaríamos que Ele transformasse, muito mais do que nós já vimos transformado, mas esse selo de Deus é uma garantia que um dia Ele vai voltar e vai nos receber para si. Our present despair comes because we don't know how our future is going to turn out. A nossa desesperança surge quando nós olhamos para o nosso futuro como incerto. And the reason why we have despair is because we don't look far enough into the future. E o motivo pelo qual nós nos desesperamos é que nós não olhamos distante o suficiente no futuro. This same God that chose us, Mesmo Deus que nos escolheu, this same God that redeemed us, mesmo Deus que nos redimiu, is the same God that will one day come back to get us and ensure that we spend an eternity with Him. é o mesmo Deus que um dia virá nos buscar para si e nos assegurar que passaremos a eternidade com Ele. And the good news that we see here is that God does all of the work so that God gets all of the glory. E o que nós vemos aqui é que Deus faz toda a obra para que Ele receba toda a glória. This is not meant to make you and I lazy in the way that we follow Jesus. Isso não quer dizer que Deus está nos autorizando a uma vida preguiçosa quanto a seguir a Cristo. It's meant to make you and I hard workers at the right thing. Tenciona fazer com que você e eu sejamos aquelas pessoas que dão duro nas coisas certas. The hard work of worship, A tarefa de adorar, de louvar, praising God louvando a Deus for the work that He's done, pela obra que Ele realizou, living lives that are spent entirely vivendo vidas que são gastas na sua totalidade to give God the glory. para dar a Deus toda a glória. As we come to a close, Ao I chegarmos just ao want fim, to offer you one suggestion about how to make this a reality in your life. eu quero dar apenas uma sugestão para você transformar isso em realidade na sua vida. To begin your days the same way that Paul begins this book. Começar os seus dias da mesma forma que Paulo começa esta epístola, With prayers that don't start with asking God for things, com orações que não começam cheias de pedidos a Deus, but with prayers that start praising God for what He's already done that we take for granted. mas com orações que começam a descrever para Deus como nós estamos admirados com tudo que Ele já fez e vai fazer por nós. When was the last time that you really sat down and praised God for His work of salvation in Quando- your life or in the life of somebody else? Quando foi a última vez que você parou para agradecer a Deus pela sua obra de salvação na sua vida ou de outra pessoa? A constant practice of this gives God the glory, Uma prática constante disso dá a Deus toda a glória. reminds us of our joy, Nos relembra da nossa alegria real and frees us from feeling as if our destiny is in our own hands. e nos livra de imaginarmos que o nosso destino está nas nossas mãos. If you are tempted to despair, Se você está tentado à desesperança, don't look to your past, look to God's choice in the past. não olhe para o seu passado, olhe para a escolha de Deus no passado. Don't look to your present, look to Christ's present performance for you. Não olhe para o seu presente, olhe para a performance presente de Cristo em você. Don't look to the future that you can bring by the work of your own hands. Look to the future that the Holy Spirit has guaranteed for those of us that believe in Christ. Não olhe para o futuro que você pode garantir por seu esforço próprio, olhe para o futuro que Deus já tem delineado para você pelo que Cristo fez. As we do that, God gets the glory and we get the joy.
À medida que fizermos isso, Deus recebe a glória e nós recebemos a alegria. Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, we thank you for the way that you have chosen us in eternity, paid for the price of our sins, and have sealed us. Would you remind us, Lord, that our salvation is not up to us. Help us to be those that are grateful for the work that you've done. It's Pai, in Jesus' name we pray. Pai, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor fez, nos escolhendo e nos dando salvação e garantindo o nosso futuro, nós louvamos o Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.